Boa tarde, povo angolano. Hoje é um dia importante que eu gostaria de esclarecer coisas que o povo angolano talvez nunca ouviram falar, nunca foi divulgado pela Rádio Nacional de Angola. Mas, na verdade, a minha missão é juntar o povo angolano, é dizer as verdades que aconteceu fora de Angola. O tempo todo o refugiado angolano viveu fora de Angola. Sobretudo nós, bacongos, que são do norte, que vivemos no Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Zâmbia, e os do sul também viveram na Zâmbia. Nas semanas que vêm, teremos irmãos angolanos que são do sul, Benguela, Lobito, Benguela, Bié, Moçambique, Zuila, Wambo, não sei aonde, que cresceram na Zâmbia, vão contar o que aconteceu ali. Nós angolanos, onde fomos, fizemos muita coisa. Levantamos o nome de Angola, as tribos de Angola. E hoje que estamos a ver países vizinhos a virem Angola, e nós angolanos temos medo a dar muita consideração naquele povo, se fosse ele que nos educaram, enquanto que nós fizemos para eles. E povo angolano, hoje eu vim para tirar a atenção, sinceramente, do povo angolano e dos membros do governo. Vimos e recebi chamadas, o cantor congolês, o zairense, Moise Mbia, está a vir em Angola para tocar dia 29 de fevereiro. Pergunto eu, será que Angola precisa de um pastor que anda a violar crianças? Um pastor que anda a drabar o povo? Um pastor que anda a cometer crime na terra dele? Um pastor feiticeiro vai vir em Angola tocar música? Será que na terra dele não pode tocar música, fazer dinheiro? Será que nós angolanos precisamos dos zairenses vir tocar música em Angola? Pergunto eu, quantos cantores angolanos que saem de Angola vão tocar no Congo? Hoje quero saber. Será que nós em Angola não temos cantores? Alguma vez vocês já ouviram que na Bonga quer tocar no Congo? Para fazer dinheiro no Congo? Será que há cantores que são de Angola vão tocar no Congo? Será que Congo não existe? Mas por que sempre o congolês que deve sair do Congo para vir tocar em Angola? Fazer o quê? O Moise Mbia? Nos ensinar Lingala? Precisamos de aprender Lingala em Angola? Mas e o que é? Povo angolano, não queremos a presença do Moise Mbia em Angola. Por favor. Angola está em luto. Angola está em luto. O dos Santos e a família dele roubaram tudo de Angola. Vocês viram o povo angolano a morrer nas varandas dos hospitais de Angola. Vocês viram isso. Vocês estão a ver o povo angolano a morrer de fome. Povo angolano a entrar nos lixos, tirar comida no lixo para comer, para sobreviver. Já não há tempo de trazer pessoas que não estão a contribuir na vida do povo angolano.
Se Moise Mbie tocar em Angola dia 29 de fevereiro, a pessoa que convidou o Mbie não vai meter mais perna na Europa. Não. Eu que estou a dizer isso. Estamos agora preparado para enfrentar governo angolanos, membros do governo. Vamos começar agora a bater. E a pessoa que convidou o Moise Mbie, se Moise Mbie tocar em Angola dia 29 de fevereiro, não mete mais perna na Europa. Em toda parte da Europa que você vai meter perna, nós lá viremos. E vamos te apanhar. Você vai andar nua. Você vai levar. Se for te matar, vamos te matar. Eu principalmente sei a lei da Inglaterra. Eu sei, até a minha esposa, ela não quero falar do nome dela. Nem quero falar da minha ex-esposa. Mas eu tenho muito conhecimento da lei deste país. Mesmo que for o primeiro-ministro, o ministro, aqui na Inglaterra, ela leva. Fiquei triste, muito triste, de ver que o Sindica desceu no aeroporto de Portugal, ele a sair. Não havia angolanos para lhe apanhar. Ele andava nua. Nós aqui na Inglaterra entrávamos no aeroporto, entrávamos dentro, apanhava-lhe. Juro mesmo. Juro mesmo. O dia que vão ser apanhados aqui na Inglaterra, vocês vão ouvir a história. Vocês vão ouvir. Estamos mobilizados. Todos os jovens angolanos, essa história não vai acabar só em Angola, vai acabar até aqui fora. Os que roubaram dinheiro, que não são angolanos, cabo-verdianos, se for apanhado dentro do hospital, vamos lá entrar. Vamos te agarrar dentro do hospital. Basta tiver a tua informação, se for te apanhar aqui, no aeroporto, estaremos lá à tua espera. Você a descer, você a entrar no carro, vamos te levar dentro do carro, entra no nosso carro. Vamos te levar, vamos te apanhar. Agora a história vai mudar. Moise Mbie não vai meter perna em Angola, não precisamos de Moise Mbie. Se ele precisa da música, que ele toca música na terra dele. Estamos fartos disso. Nós angolanos, que fomos no Congo, que ensinamos o congolês, como que hoje o povo angolano não sabe do valor do próprio povo? O homem que tinha muito dinheiro no Congo era angolano. O homem que tinha muito dinheiro no Congo foi o angolano. O Papa Minguia de Mbala, Zeteke, ele é angolano. Morreu angolano. Ele até contribuiu, deu dinheiro no povo angolano, no povo zairense, o povo congolês na altura, para conseguir ele de Anguenda, para conseguir um advogado, defender a independência do Congo. E hoje o Congo é independente. Dinheiro do angolano, Papa Minguia de Mbala, Zeteke. Pergunta, estão no Congo, em Angola, já que regressaram mais velho. A música, nós que ensinamos em 1940. A primeira pessoa que toca música com viola é Papa Emmanuel de Oliveira. Ele é do Mbanza, Congo. Ele morreu em Angola em 85, 95 parece. Nós ensinamos o congolês como comer na mesa, como comer com garfo, com faca. Nós angolanos que ensinamos. Estou a repetir isso. Hoje fala da rumba. Mas quem fez que criou rumba? É Papai Manuel de Oliveira.
que ensinou os Franco, que ensinou o Luambo, que ensinou o Manu Dibango, que ensinou o Adu Eyenga, que ensinou o Endo Colossoi. Mas como que o povo angolano não está a entender isso? Já falei isso muitas vezes em Lingala, em que, como já expliquei, hoje estou a falar isso em português para o povo angolano entender. Nós, angolanos, que vocês chamavam de zairense langa, que foram no Congo, nós ensinamos. Fomos maltratados no Congo porque nós parece que caímos do céu. Não tínhamos terra, não tínhamos nada. Fomos insultos do povo congolês. Nós andávamos com categoria, cartão categoria A, dizer que não sou estrangeiro. Na escola de manhã, quem é angolano estrangeiro que levanta? Todo mundo levantava para mostrar o dedo. Que somos angolanos. Em Angola, no Congo morreu muita gente. Os nossos avós, pais, não deixavam que um bacongo de Angola casar com um zairense. Era problema. Estou a dizer isso em português hoje, para o povo angolano ouvir isso. Há pessoas, parentes e família, que aceitaram vir morrer, deixaram Angola porque fugiam português. Mas chega no Congo, a filha ficou grávida com um congolês. O pai fica nervoso, pega toda a família, regressava a Angola, aceitava ser morto pelo português, do que a filha fazer filho com os zairenses. Essa aqui é a verdade. Por que não querem dizer, por que não querem contar isso? Nós no Congo estávamos à espera do dia da independência para regressar em Angola. Todo mundo fazia comércio, trabalhava, fazia tudo para contribuir para a FNLA conseguir a independência, para nós regressarmos em Angola. É a única coisa, todo o povo bacongo. Mas lá em Angola, no Congo, havia também que são de Luanda, que são do Sul, mas sabe o que estou a contar? Pergunto eu, os nossos mais velhos que estão vivos, conseguiram regressar em Angola, por que não querem falar, por que não querem contar isso? Hoje os zairenses parece que tem mais valor em Angola, estão a entrar, a falar Lingala na rua de Angola, como fosse Angola, se como Angola fosse a terra deles. Nós no Congo, angolanos que estudaram, tinha dificuldade nos empregos, no trabalho, tinha muita dificuldade. Se conseguir um bom emprego, basta ele descobrir que não você é angolano, vão te tirar do trabalho. E muitos dos angolanos que eram bacongo não diziam que são angolanos. Porque como já o nome dizia que não ele é bacongo, então pronto, eles deixavam. Mas já basta descobrir que não você é angolano, tiver uma boa posição, te tirava já. Uma luta. Porque um angolano que não tem terra não podia ter posto no Congo. Não podia estar à frente de um congolês no trabalho. Como que hoje nós em Angola até temos zairense congolês dentro do governo? Ele veio para procurar, estão a entrar para ir na Europa. Porque o congolês pensa que nós somos burros, somos estúpidos. Enquanto que o congolês é estúpido, que é burro, porque nós ensinamos o congolês. Para mostrar que não o congolês é estúpido, Ruanda ocupou o Congo. Estão a fugir da própria terra para entrar em Angola.
Vocês estão a imaginar esse tipo de povo? O que vão trazer de novidades em Angola? E o que é? Se não for a doença, se não for roubar, matar o nosso povo. Pergunto eu, o povo que já morreu, santomês, cabo-verdiano, guinense, matou em Angola, não chega. Estamos a se preparar ainda para agarrar aquelas pessoas, ainda não conseguimos isso. Vocês ainda estão a abrir as portas para o congolês entrar. Se na própria terra eles vão aceitar o ruandês e ficar o congolês. Se eles têm muito espaço no Congo, pergunto eu, estão a sair para vir em Angola fazer o quê? Fazer o quê? Será que não há outros países africanos onde eles conseguem dinheiro? Onde eles podem fazer dinheiro? Já não entendo o que está a acontecer. Temos pessoas na zona Angola que são zairenses, congoleses. Nem sabemos como que eles conseguiram um documento, bilhete, e fazem parte da zona Angola. A trabalhar. Aquelas pessoas vão trabalhar ou estarão a roubar? Pergunto eu. A Isabela nasceu na Rússia, fez o que ela? Criou emprego na zona Angola, desenvolveu a zona Angola, o que ele fez? Ela não roubou tudo. O dos Santos, que era Santo Tomé, ficou presidente do país. Até onde agora? Não está na Espanha como espanhol? Como que nós vamos... O que nós devemos fazer para explicar para o povo angolano entender a situação de Angola? Agora o Moise Mbie, na própria terra, está a violar crianças. Está a cometer tantos crimes. Acabou toda a igreja, a dormir com as damas da igreja. Ele vai vir cantar em Angola para nos ensinar o que é. Nos ensinar a Lingala, a Bíblia e o que é. Vai nos ensinar o que é. Olha, você que está a convidar o Moise Mbie, por favor, não tenta, não experimenta. Você vai deitar, vai gastar o teu dinheiro. Se isso acontecer, se Angola não fazer nada, o povo não fazer nada, nós na Europa faremos. Vamos te apanhar na Europa e você vai andar nua. Dou-te a minha palavra. Em toda parte da Europa que você vai meter perna, vai ver a minha cara. E vou te fazer lembrar que não ouviste a minha mensagem. Nós de Angola cuidamos do nosso povo. Cuidamos da nossa terra. Gostamos tanto do nosso povo, da nossa terra. Essa coisa de ver angolano ser morto por um cabo-verdiano, um santomês, não vai acabar, não. Não vai passar. Um guineense a matar o povo angolano não vai acabar, não vai passar, não. Vai haver uma outra história em Angola. Essa história ainda não começou. Faz mal no coração, faz mal. Bem que estou fora de Angola, eu durmo com Angola no coração. Ando com Angola no meu corpo. E eu penso no meu povo, dia a dia. E estou a vos dizer, se aparecer sorte que eu vejo a Sindica ou a Isabela dos Santos tiver arma, ele vai cair. Em toda parte do mundo, isso aqui é a minha palavra, vão cair. Mesmo que não tiver aí, um deles, um de nós vai fazer.
Eu me lembro, até estou aqui, estou a ouvir o meu avô a dizer, Kulusa louco. A avó dizia, Turusisidin toto. Kamagin kakako, a avó dizia. Eles vão partir, mas nós que vamos ficar, eles nos deixaram a terra. A avó dizia, em toda parte que ele vai cair, se nós conseguirmos desenterrar, ele levar para enterrar na terra dele, em Angola, em Quibocolo. Essa aqui é a palavra do avô. Moisés Mbia, que não mete perna em Angola. Não queremos isso. Não queremos isso. A pessoa que está a convidar o Moisés Mbia, cuidado. Estou a te dizer cuidado. Vamos começar a bater aqui, ministro. Vamos começar a fazer mal aqui na Inglaterra. Até muitos vão assustar. Questão de tempo. Questão de tempo. Vamos agarrar alguns. Vão assustar em Portugal, na França, na Bélgica, na América, em toda parte do mundo. Se estiver no hospital, vamos lá aparecer dentro. Vamos te agarrar. Como não queria de Angola, devolve o dinheiro, então sai e vai na tua terra onde você vai. Porque Angola tem povo, tem tribo. E precisamos daquela terra. Porque aquela terra é nossa. Se nós aceitamos que vocês entrassem naquela terra, não fomos burros. Não fomos burros. Eu vi o meu tio. Era do MPLA no Congo, na altura. A FNLA tiveram atrás dele para apanhar. Ele foge. Em 75, ele foge e desaparece. A FNLA vieram na minha busca dentro da sala, eu a estudar. Me amarraram no jeep da polícia, da tropa na altura. Me levaram até a Matadi à procura do meu tio. A sorte que o meu tio já tinha entrado no NOC para Angola. 75, tempo da independência. Novembro de 75. Eu fiquei preso. Fui amarrado dentro do carro da tropa da FNLA. À procura do meu tio. Meu tio já fugiu, já arrancou e já entrou para NOC. Eu vi meu tio a trabalhar na segurança. Eu conheci toda aquela gente aí do governo do MPLA. Mas com o tempo eu vi o MPLA atiraram um por um que eram do norte. Um por um. A substituir pelo santomês, pelo guineense, pelo cabo-verdiano. Eu vi os velhos a morrer. Que combateu, deu a vida toda na mata. O velho doente em casa, nem tratamento. O velho Kunzika, Emmanuel Kunzika. Hoje o congolês está a falar como fosse mais inteligente e nós temos medo do congolês. Mas quando o Congo fica independente, em 1960, eles não tinham quadro, havia apenas 3 universitários. 3. Apenas 3. Que acabaram 3 anos da universidade. Mas em 60 já havia doutor Savimbi, já doutor. Como havia doutor? Porque no Congo não havia universidade no Congo na altura, não havia. Fizeram o primeiro universitário, Lovanium, em 1958. Não haverá quadro.
Estão a ver isso? Não podia haver quadro. O país nem tinha dinheiro para pagar ao advogado, defender a independência do país, para receber a independência. Foi o angolano que vai dar o dinheiro e o de Anguenda. São eles. E eles conseguem a independência. O papai Manuel Kunzika já estava nos Estados Unidos a estudar. Ele regressa do Congo. Doutor já na ciência política. Se eu estou a mentir, pergunta. O papai Kunzika mora em Angola. Nem o governo ajudou. O MPLA, Santomés, Cabo-Verdiano no governo, a mijar com o dinheiro de Angola. Papai Kunzika mora. Nem vão enterrar. O papai Orlando Roberto, que deu a vida toda. Ele não morreu em Angola. Morreu o quê? Nem casa do governo não lhe deram. Hã? Ele ficou presidente do partido, que sempre foi o partido dele. Ficou no parlamento. E assim que deram aquelas pequenas coisas que deram nele. Ele nunca foi reconhecido. Mas ele que é filho da terra que combateu para a independência de Angola. Um Santomés vai recusar os direitos do filho de Angola. Hoje uma mulata à toa, uma mulata que não tinha nada. Uma russa. Hein? Um mulato do Sinica que não tinha nada. Vai roubar tudo de Angola hoje e o nosso povo a sofrer. E por cima vai ainda tirar 5 milhões, vai ainda do dinheiro do petróleo do nosso povo, o nosso povo vai morrer aí nas ruas, no hospital, nas varandas, ele vai dar no povo dele, porque são o povo dele. E ninguém está a pensar nisso. Nós tínhamos quadro. Nós tínhamos doutores. Até no 60 já tínhamos quadro nós. Que estudaram na Suíça, em Portugal, na América. Congo não tinha ninguém. Nem sabia como comer com garfo. Eles não sabiam, nós ensinamos. A música, nós levamos a música no Congo. Até hoje a música que estão a dançar são nós. Crianças da terceira geração, quarta geração, que nasceram em Angola. Nós até não aprendemos português no Congo. Porque os nossos velhos tinham medo. Porque estávamos a ser maltratados. Então devia se esconder e não ensinar o português. Para cuidar, proteger as crianças. Isso foi a razão pela qual. Mas hoje os congoleses no Congo, em Angola, estão a falar língua na rua. Nós no Congo vivemos como angolano. Nas ruas, cartão de identidade, tudo. O cartão era categoria A. Pergunta. Eu cresci assim, com categoria A. Na escola, sabia que aquele é Muzombo. Quer dizer de Angola. Pessoa sem valor. Como que hoje o angolano vai dar valor no congolês em Angola? Valor de quê? O congolês deve respeitar o angolano, nós. Nem o bilhete da Europa eles não conseguem, na própria terra não conseguem. Estão a vir por quê em Angola? Estão a vir por quê? Não é conseguir bilhete para ir na Europa? Será que na própria terra não consegue? Nós saímos de Angola para conseguir bilhete no Congo? Fizemos isso. Nosso conjunto sai de Angola para tocar no Congo. E vocês dão muito valor no congolês. Mas esse valor é de quê? Quero saber isso. Eu quero saber o valor que vocês dão no congolês é de quê? Mbie não vai tocar. Se Mbie tocar, você na Europa não mete mais as pernas, porque você vai morrer.